Muito bem, estamos de volta. Nosso Vida e Saúde hoje falando sobre a importância do autoconhecimento. Você está aprendendo muito por aí? Eu espero que sim, e tenho orado para que Deus dirija aí os seus pensamentos para tomar atitudes assertivas em relação a isso. Olha só, nós vamos agora conhecer a história da Débora, que por não se conhecer bem, entrou num relacionamento que afetou e muito a sua vida. Vamos acompanhar. Em algum momento da vida, todos nós vamos nos deparar com uma crise existencial sobre quem somos. Nem sempre se conhecer é um caminho fácil, afinal a gente muda constantemente. Mas quem não sabe quem é, abre espaço para que outras pessoas respondam a essa pergunta tão pessoal. Hoje, vamos conhecer a história da Débora, que passou por algo parecido. Nós começamos a namorar por questões da vida. A gente era bastante amigos e depois de um tempo ele me pediu namoro com uma aliança. Eu não consegui nem pensar naquele momento. Eu estava envolvida emocionalmente com ele porque ele queria orar comigo e aí nós começamos a namorar e eu aceitei naquele momento namorar com ele. Insegura sobre seus desejos e preferências, Débora deixou seu namorado ditar como deveria se comportar. Bom, no começo ele me tratava como uma princesa. Ele até falava que eu era a filha do rei. E eu, com certeza, sei que eu sou isso. Mas ele me tratava com muito amor, com muito carinho. Só que depois de um tempo, ele começou a trazer alguns requisitos, algumas coisas dele para mim. Por exemplo, ele queria que eu mudasse a minha forma de me vestir, ele queria que eu mudasse a minha forma de falar. Ele falava, olha, tenta falar um pouco mais baixo, tenta diminuir um pouquinho seu tom de voz. Ou quando eu estava com os meus amigos, eu olhava para a feição dele, eu via que ele não estava gostando. Ele também não se juntava com todo mundo. Eu sempre fui uma pessoa da galerona, então ele era uma pessoa totalmente diferente de mim. Então, isso era um pouquinho difícil para mim. Teve uma vez também, em relação à vestimenta, que ele falou, olha, eu acho que você tinha que se vestir de uma forma muito diferente. Acho que você tinha que se vestir de uma forma mais formal. Mas ele queria também que eu prendesse meu cabelo, que eu ficasse de uma forma diferente do que eu sou. Então, a gente vivia isso no relacionamento e isso foi mais pro finalzinho do nosso relacionamento. O amor ao namorado fez com que Débora criasse uma visão distorcida de si mesma e dele também. Eu aceitava ser tratada dessa forma porque eu amava ele. Eu gostava muito dele. Eu me sentia presa a ele. Eu estava criando já uma dependência emocional que eu nem sabia que isso existia. Mas com o tempo eu fui desenvolvendo isso sem perceber. E eu acho que ele, para mim, naquele período, ele estava agindo como se fosse uma pessoa muito responsável por mim. Então, o que ele ditava, eu achava que era 100% certo. Se ele falasse, olha, chocolate é ruim, eu achava que chocolate era ruim. Então, naquela época, eu não tinha as minhas ideias do que eu gostava, do que eu queria. Então, tudo que ele falava, para mim, era certo. Após alguns meses, o relacionamento chegou ao fim devido à distância. Mas foi somente após Débora terminar o namoro que ela percebeu todas as situações problemáticas que havia vivenciado, o que despertou nela um grande medo de se envolver em outra relação. Bom, eu fiquei exatamente 4 anos sem namorar com ninguém, sem me relacionar, porque eu tinha medo de encontrar uma pessoa como ele. E nesse período, foi o período da minha faculdade, foi quando eu entrei, foi quando eu comecei a me conhecer como pessoa, como profissional. Eu fiz muita terapia e eu pude ver quem era a Débora. E eu tinha muita dificuldade de me relacionar porque eu achava que todos os homens eram como ele. E que se eu me relacionasse com alguém, devia ser como ele e eu iria sentir muita tristeza e eu não ia me sentir bem com ele ou com outra pessoa que eu acharia que fosse ele. Então eu tinha muito dessa dificuldade. Não é fácil se recuperar de um trauma, mas tratar a ferida é importante para conseguir se erguer e seguir em frente, sabendo quem você é e o que deseja para a sua vida. Bom, nesse período eu me conheci porque eu estava fazendo muita terapia, foi mais no ano passado isso, e a minha psicóloga ela mostrava para mim que eu era uma pessoa que eu tinha que me amar, que eu era importante para mim. Então foi um período muito difícil, mas eu queria me curar.
Eu queria realmente melhorar nisso. Eu queria ter um relacionamento, mas eu não estava conseguindo porque eu tinha muito medo por conta do relacionamento passado que eu tive. E eu comecei a passear, comecei a viajar, comecei a fazer aquilo que eu gostava. Comecei a perceber que chocolate é gostoso, porque eu gosto. Então, eu comecei a ter um amor próprio por mim mesma e pelo próximo também. E eu comecei a saber escolher quem poderia estar do meu lado, tanto em amizade como em talvez um relacionamento. Então, eu me senti mais livre, eu me senti mais madura para tomar essas decisões. Agora, hoje, eu sei tomar decisões. Eu não sou mais aquela pessoa que o outro tomava a decisão, que o outro resolvia por mim. Hoje eu tenho uma opinião. Não é que eu vou obrigá-lo a fazer aquilo que eu quero, mas hoje eu sei o que eu quero. E eu sei tomar essas decisões. E antigamente eu não conseguia. Então é muito importante a gente se conhecer, porque você não fica alheio ao que as pessoas têm para te dar e você aceita tudo. Hoje você sabe aquilo que você gosta, aquilo que você não gosta, e você pode agir de forma natural. Então é muito importante se autoconhecer. Como eu falei, não é fácil, mas é muito importante, porque você pode ficar um pouco mais leve diante dos problemas da vida. Sorriso lindo da Débora, que legal ver ela diferente, olhando para a vida de maneira mais honesta, doutor César. Não é? Ela mais feliz sabendo que vai enfrentar situações difíceis, mas podendo escolher o que ela quer para ela e o que ela não quer também. Porque antes a carência afetiva a dominava de tal maneira que ela acabava seguindo passivamente o desejo do outro, né? Então ela se anulava. Não é bom para ela. Teve uma frase no depoimento que ela falou: eu amava ele. Eu arrisco a dizer que ela amava o que ele fazia por ela, ou ela amava a forma que ele a tratava. Eu, de novo, na linha hipotética, né, não conheço a pessoa, mas alguma questão de infância aí, talvez uma carência afetiva ou algum afeto perdido por aí, quando ele ofereceu tudo isso que ela relatou no início, ela se encantou por aquilo, não era... a realidade depois. Exatamente. Então, ela foi mais nessa, suprindo uma carência, se encantando por algo que era oferecido para ela, que ela não tinha com ela mesma. Tanto é que depois ela fala que ela passa a se estabilizar uma vez que ela consegue se conhecer, se amar, desenvolver uma rotina própria. Então, ela já não precisa disso. A fonte disso não é somente o outro, ela também tem para ela mesma. E outro conhecimento ele ajuda a desenhar um contorno, um limite de quem nós somos, né? E dessa forma também a gente consegue conversar com o outro, colocar os limites, aceitar o que ele tem para dizer, né? Com certeza. Uma se conversa. Construir diferente, Sim. não é? Agora, gente, algo que me chamou a atenção ao longo da nossa conversa aqui hoje é que a nossa infância, você falou da adolescência, quando a gente passa a observar os pais, né, de maneira mais perto ali para escolher o que a gente quer e o que a gente não quer. Mas, de fato, são momentos que a gente tem momentos vulneráveis, não é? E eu queria fazer uma pausa na nossa conversa sem necessariamente abrir mão do assunto, porque eu estou aqui com a minha revista Esperança e eu vi a doutora Amy folheando ela aqui durante o intervalo, dando uma olhada no que a gente tem aqui. E a revista Esperança, Eu no Universo, vai falar diretamente com o adolescente, com a adolescente. Você que é jovem, você que ainda está definindo isso que você quer para você, o que você não quer, quem é você, sua identidade mesmo, ela só pode ser esclarecida e só pode ser corrigida muitas vezes de situações e coisas que você viveu que não estavam no seu controle. Isso só pode ser resolvido com a presença de Deus na vida, doutora. E aqui na revista Eu no Universo, você vai buscar aqui a identidade, sua identidade como jovem cristão, tá? A Bíblia tem respostas que talvez os seus pais não souberam dar, os seus tios, os seus avós, quem cuidou de você, e que talvez nem essas pessoas poderão dar respostas satisfatórias como Deus, o seu Pai, o seu Criador. Então eu quero muito que você receba aí essa revista,
a Revista Esperança, que vai tratar aqui sobre a oração, sobre como você se identifica numa igreja, o que é que isso tem para oferecer e que vai mudar na sua vida. Vem para cá, olha, comigo aqui, você acompanha aqui as páginas aqui, trazendo não só um texto muito inteligente, um texto que você vai ler, vai entender, vai aproveitar, mas também imagens. Eu achei muito legal essas imagens aqui, porque retratam um pouquinho das escolhas que você tem que fazer para a sua vida. E, Dr. César, todo mundo que está acompanhando Vida e Saúde agora pode ter uma Revista Esperança em casa ou no trabalho assim que desejar, não é mesmo? Não tem nenhuma pegadinha, é real. Alguém já pagou para você, já foram feitas doações, então é só você pedir e aproveitar essa doação que foi feita. Eu vou falar para você como é que você liga agora e pede a sua Revista Esperança. Você vai ligar para cá no 0 Operadora 12 21 27 31 21 e vai dizer, olha, Teru disse que eu posso pedir a Revista Esperança aqui de maneira gratuita. Sim, vai chegar aí. A gente vai precisar do quê? Do seu CPF e também do endereço que você quer receber a sua Revista Esperança. Então já tem esses dados aí fáceis para agilizar o seu atendimento. E novidade, Dr. César, doutora Amy, dá para ligar até 11h30 da noite que tem atendente esperando aqui essa chamada. Que legal. Então não tem limitações aqui de horário, não tem desculpa para você não ter a sua Revista Esperança aí e abordar a adolescência de uma maneira desenvolvendo a espiritualidade saudável, doutora, porque são tantas as coisas que podem impactar aí, né, nessa formação, nessa condução de uma nova vida ou da vida de uma família, não é? Então a gente precisa de material que vai apoiar, que vai nos ajudar e é plano divino que isso aconteça, tá? Vai ajudar também no autoconhecimento sobre quem é você e qual é o seu papel aqui nesse mundo em que você vive, em que nós vivemos. Muito bem. Doutora Amy e Dr. César vão responder dúvidas que vocês estão mandando aqui pra gente. Eu fiquei bem quieta, né? Não falei mais nada. E aí, o que você está trazendo? Não trouxe mais interação? A gente vai trazer no bloco seguinte. Então, aguenta aí. É intervalo, é rapidinho. Na volta tem respostas aqui às suas dúvidas mais frequentes. Até já!